Falando então sobre o produto escalar, que é uma conta, uma operação entre dois vetores que vai permitir que a gente tenha propriedades métricas, aí discuta, né, faça contas com propriedades métricas que são comprimentos e ângulos. O produto escalar entre dois vetores, a gente vai pensar nele assim. Primeiro a gente pensa o que é o módulo, então produto escalar, tá? Produto escalar. Bom, antes de mais nada, eu vou mudar aqui para apresentação e se você olhar para o texto, ele está na parte 5 aqui, está bem feitinho aqui, e a gente só vai mais ou menos passar na mesma direção que está passado ali. Então, o produto escalar, ele começa com módulo de um vetor. Então, o que é o módulo de um vetor V? O módulo de um vetor V simplesmente é o seu comprimento, o seu tamanho, também conhecido como a palavra norma. Tá? Então, comprimento, tamanho, norma, módulo, são todas palavras sinônimos para o comprimento do vetor V. O vetor V é um segmento orientado no plano. Então, ele liga um ponto A um ponto B, por exemplo. Então, a esse vetor está associado o conceito de comprimento, né? E ele é escrito assim, ó, dupla barrinha V, dupla barrinha, módulo de V. E, claro, se o vetor V é o vetor que liga A até B, vetor V é o AB, então o módulo de V nada mais é do que a distância entre A e B. Então, quando eu escrevo D parênteses AB, é distância. Distância entre A e B. E como é que a gente calcula? Bom, é mais ou menos simples, né? Se você tem, vamos dar um outro exemplo aqui, um vetor W. Esse vetor W, vamos supor que ele tenha... vou fazer um sistema de coordenadas aqui. Eixo X e o eixo Y. Suponha que esse W tenha coordenadas, ligue os pontos A e B. Você pode imaginar que o ponto A e o ponto B têm coordenadas. Então, vamos desenhar aqui, vamos fazer a projeção do ponto A até o eixo X e a projeção do ponto B até o eixo X. A gente faz a projeção do eixo A até o eixo Y e a projeção do eixo B até o eixo Y. Se o ponto B tiver coordenadas B1 e B2 e o ponto A tiver coordenadas A1 e A2, então, por Pitágoras, né, se você pensar num triângulo retângulo gerado aqui por essas projeções, né? Se, por exemplo, prolongar esta daqui, de B até o eixo Y, e olhar para esse triângulo retângulo aqui, pelo teorema de Pitágoras, módulo de W ao quadrado vai ser a distância, né, do cateto que passa por A, é a distância de A1 até 2, de A1 até A2, de A2 até B2, então vou colocar módulo de B2 menos A2 ao quadrado, mais a distância de B1 até A1, que é módulo de B1 menos A1 ao quadrado, que é o tamanho do outro cateto. Então, a gente sabe calcular módulo em coordenadas. Então, por exemplo, se o vetor U é o... Esse aqui é bom, né? O 3, 4. Então, módulo de U ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, módulo de U é raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, que é 5. E assim por diante, né? O exemplo, se o vetor V ele é menos 2, 5, então o módulo de V é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é raiz de 29. Raiz quadrada de 29.
Um outro conceito que aparece aí é o conceito de ângulo entre vetores. Então, o ângulo entre dois vetores, ele é o ângulo entre as duas semi-retas, né? Se você coloca os dois vetores V e W começando do mesmo ponto, eles formam duas semi-retas com a mesma origem ali. Então, eles formam dois ângulos, um menor e um maior. Sempre. Quer dizer, nem sempre. Porque se você, por exemplo, fixa o vetor W e começa a girar o vetor V em cima, a primeira figura que aparece é o W está ali e o V faz ângulo zero com o W. Então, esse aqui é o caso que o ângulo entre V e W é zero, porque eles não fazem ângulo nenhum, são a mesma semi-reta. E aí você vai virando o V, vai girando o V, fixa o W, gira o V, gira um pouquinho. Você tem dois ângulos, né? O ângulo θ e o ângulo φ. Você pega o menor. Então, você vai pegar o θ. Escolhe θ, tá certo? Então, depois eu falo. Próximo passo, se você mantém aqui o W. E vai virando o V bastante. Então, você vai virando, ele está aqui. Você vai virando para cá, vai virando, vai girando, vai girando. Até que ele passa por um ponto de ângulo raso aqui. Vai girando. Então, ele chegou no ponto de ângulo raso. Quando ele chegou no ponto de ângulo raso, você vai ter que o θ e o φ são iguais. Aqui nesse caso aqui era θ maior que φ. Menor que φ. Esse aqui é o θ igual a φ. E o próximo passo dessa figura é o passo que o W e o V já estão numa posição tal que o φ é menor que o θ. Então, você faz assim. Se é 0, é 0. Se o θ é menor que o φ, você escolhe o θ. Se o θ é igual ao φ, ambos são 180. Então, o ângulo entre dois vetores aqui é 180. Então, você escolhe qualquer um. E se o φ é menor que o θ, você escolhe o φ. Então, o ângulo entre dois vetores, ele sempre está, em geral, o ângulo entre dois vetores, ângulo entre V e W. Então, do mesmo jeito que D representava a distância entre dois pontos, aqui esse símbolo de ângulo significa o ângulo entre V e W. É um número real que está entre 0 e 180 graus e pode assumir todos os valores entre eles. Ele inclui o 0 e o 180. Está no intervalo fechado 0 e 180 graus. Aí vem o produto escalar, que é um número real. Qual que é a motivação para o produto escalar? A motivação vem da lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela fala o seguinte: a lei dos cossenos ela fala que se você tem um triângulo com lados A, B e C, um triângulo qualquer, e o ângulo entre B e C é θ, então existe uma relação entre os três lados e o ângulo que funciona assim: o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo entre eles. É um erro em relação, assim, mede quanto que esse ângulo dista de ser retângulo, né? Está longe de ser retângulo. Porque se ele fosse retângulo, seu cosseno seria zero, cosseno de 90 graus é zero. Então, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado é o teorema de Pitágoras. Então, como ele não é reto, nos casos ele não é reto, além de ter, não é só, você tem que corrigir a relação de Pitágoras, porque quanto que esse ângulo ficou distante de ser reto. Muito bem, a lei dos cossenos aplicada a um desenho que a gente pode fazer um desenho, por exemplo, com V sendo o vetor AB, W sendo o vetor AC, e completar esse triângulo com o vetor BC. A gente já viu que nesse caso, BC é exatamente W menos V. Né?
Por quê? Pois, se eu somar W com BC, V com BC, V mais BC é o A até B, depois do B até o C, o resultado é o A até C. V mais BC é W. Então, o BC é W menos V, porque tem que colocar aqui e vai cancelar. Vai ficar W igual a W. Cancela o menos V com V. Então, quando a gente... E se o ângulo entre V e W é θ, a gente pode aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo qualquer aqui e obter módulo de BC, né, que é o módulo de W menos V ao quadrado, igual módulo de V ao quadrado, mais módulo de W ao quadrado, menos 2 vezes módulo de V, módulo de W, que é o tamanho do lado, né? O tamanho do lado é o módulo de V, o tamanho desse lado é o módulo de W, o tamanho do lado BC é o módulo da diferença, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Então, observem essa relação e notem que este produto aqui, ó, módulo de V, módulo de W, cosseno de θ, eu posso colocar ele em função de módulo de V menos W ao quadrado, módulo de V ao quadrado, módulo de menos W ao quadrado. Então, se eu conheço as coordenadas de V e W, eu consigo calcular esse número. Porque eu consigo calcular quem é módulo de V, quem é módulo de W, consigo calcular o vetor diferença, né? Se eu tenho as coordenadas de W e de V, eu sei calcular a diferença e sei calcular o módulo desta diferença. Então, essa sugestão motiva a gente fazer a seguinte definição. Definição é o produto escalar dados dois vetores no plano, né? Sempre no plano. V e W. O produto escalar entre eles é... Então, o produto escalar é o número real, que eu vou chamar de produto escalar de V por W. Então, esse aqui é o símbolo da operação, né? Chavinha, menor ponto, ponto maior. Ou aqui coloco dois vetores e vai dar um número real. Esse número real é nada mais, nada menos do que aquela sugestão que a gente tinha. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles. E então é um número real, certo? Então você pega dois vetores e te devolve um número real. É um número real. Esse número real pode ter sinal negativo também. Ele pode ter sinal positivo e pode ter sinal negativo, porque quando você olha para cosseno de ângulos, né, entre 0 e 180, então nosso ângulo está entre 0 e 180. Então ele está entre 0 e 180. Aqui está o eixo dos cossenos. Aqui é a circunferência de raio 1. Então, se você tem um ângulo que vai daqui até aqui, um ângulo obtuso, né, um ângulo maior que 90 graus, o cosseno desse ângulo, projetado aqui, ele é negativo, porque o zero está aqui. Então, ele é um número entre 0 e menos 1, portanto, é um número negativo. Então, o sinal do produto escalar é sempre o sinal do cosseno. E se o cosseno é negativo é porque o ângulo é obtuso, se o cosseno é positivo é porque o ângulo é agudo, né? Se o ângulo chegasse só até aqui, o cosseno seria um número positivo. E também tem a seguinte caracterização importante, né? Se o ângulo entre V e W é exatamente 90 graus, se o ângulo entre dois vetores é reto, se eles são perpendiculares, então o cosseno desse ângulo é zero. Então, o produto escalar entre V e W é zero. Então, dois vetores são perpendiculares se o produto escalar é zero. Isso inclui também o vetor nulo, tá? O vetor nulo a gente pode pensar como produto escalar de qualquer vetor pelo vetor nulo é o número zero, e a gente pode pensar que o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor.
assim como a gente pode pensar que ele é paralelo a qualquer outro vetor. Então, o produto escalar de dois vetores é zero só quando eles são ortogonais, só quando o ângulo entre eles é 90. E aí a gente pode calcular em coordenadas o produto escalar, né? Se você considerar o produto escalar calculado em coordenadas, você volta lá para aquela sugestão que a gente tinha, que eu vou chamar essa equação aqui de estrela, e a gente consegue isolar esse número em função dos módulos da diferença e de V e de W mesmo. Então, a gente passa para cá, né? E vai calcular o que é o produto escalar em coordenadas. Em coordenadas você tem o produto escalar entre V e W. Ele é isolado lá daquela maneira, o módulo do primeiro, o módulo do segundo cosseno do ângulo entre eles, ele é menos meio de módulo de W menos V ao quadrado menos módulo de V ao quadrado menos módulo de W ao quadrado. É só voltar lá na equação estrela e olhar, olha só, o produto escalar, que é o que está sublinhado de amarelo, é módulo da diferença ao quadrado, menos módulo de um ao quadrado, menos módulo do outro ao quadrado, dividido por menos 2. Módulo da diferença, módulo de um, módulo de outro, dividido por menos 2. E agora, se você coloca coordenadas, se V igual a AB e W igual a CD, então o que acontece? O produto escalar entre V e W é um número que vai depender de AB e CD. Como é que vai ser isso? Vai ser menos meio de módulo de W menos V ao quadrado. Quem que é W menos V? C menos A, D menos B, né? Então, módulo ao quadrado desse vetor C menos A, D menos B, ele é C menos A ao quadrado mais D menos B ao quadrado. Módulo de V ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Módulo de W ao quadrado é módulo de C ao quadrado mais D ao quadrado. E agora, quando você desenvolve isso daí, isso dá menos meio. Aqui fica C quadrado menos 2AC mais A ao quadrado. Aqui fica D quadrado menos 2BD mais B ao quadrado. Aqui fica mais A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. E aí eu cancelo C quadrado menos C quadrado. Opa, tá tudo errado aqui, né? Porque olha só, aqui é menos, né? Porque vem aqui de cima. Então é menos módulo de V ao quadrado menos módulo de W ao quadrado. Então, esses sinais aqui são todos menos. Menos A ao quadrado, menos B ao quadrado, menos C ao quadrado, menos D ao quadrado. E aí, então, cancela o C quadrado com esse menos C quadrado, o A quadrado com esse menos A quadrado, o D quadrado com esse menos D quadrado, o B quadrado com esse menos B quadrado. Cancela esse menos 2, veja, aqui tem menos 2, aqui também tem menos 2, eu posso cancelar com esse menos meio daqui. Então, o que significa que o produto escalar entre dois vetores, produto escalar entre o vetor AB e o vetor CD, é simplesmente AC mais BD. Observem que coincide com o primeiro como linha e o segundo como coluna. Que então também pode ser representado por um produto de matrizes aí, um produto escalar entre dois vetores em coordenadas. Então, em coordenadas eu sei calcular ângulo entre dois vetores. Por exemplo, a gente pode pensar no seguinte exemplo, né? Assim, ó. Exemplo. Pega V igual a 2, 7. Pega W igual a 5 menos 3. Então, se eu sei que
o produto escalar de V por W é módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles, então eu consigo isolar quem é o cosseno do ângulo entre eles, é produto escalar de V por W, dividido pelo produto de seus módulos, que dá, agora eu tenho que calcular, olha só, o produto escalar de V por W é 2 vezes 5 mais 7 vezes menos 3. Então é 10 menos 21, menos 11. O módulo de V é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 mais 49, raiz quadrada de 53. E o módulo de W é raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, que é raiz quadrada de 25 mais 9, raiz quadrada de 34. Então, esse número aqui é menor que 1 em módulo. Então, nós estamos olhando para o cosseno de um ângulo negativo, né? O cosseno de um ângulo é um número negativo, então significa que o ângulo entre V e W, nesse caso, é obtuso. Então, a gente sabe calcular. E, novamente, né? A gente sabe, como a gente estava mostrando lá, aqui em cima, o cosseno está totalmente definido. O cosseno define completamente o ângulo. Por quê? O cosseno define completamente o ângulo nesse caso, né? Se eu conheço o cosseno de θ e eu sei que o θ varia só de 0 até 180, então se eu tenho aqui a circunferência de raio 1, e aqui é o 0, e aqui é o eixo dos cossenos. Se eu sei que o ângulo só vai de 0 a 180, ele só pode estar nessa faixa amarela aqui, então, dado um cosseno, sei lá, por exemplo, menos 11 sobre raiz de 53 vezes 34, eu tenho apenas um ângulo, né? Então, o θ é esse ângulo, seria esse ângulo aqui, né? Se esse número é o cosseno de θ, esse ângulo aqui é o θ. Então, eu defino completamente o ângulo. Então, eu tenho uma fórmula de um transferidor, né? Eu sei calcular ângulo entre vetores. Eu sei também calcular, eu vou fazer uma observação aqui, uma outra observação. É o seguinte, olha só. Quem que é o produto escalar de V por V mesmo? O produto escalar de V por V mesmo é módulo do primeiro, módulo do segundo, que é V mesmo, cosseno do ângulo entre eles. Mas o cosseno do ângulo entre eles é quanto? Olha só, V e V formam zero, né? O cosseno do ângulo entre eles é zero. Não tem ângulo, é zero. Então, cosseno de zero é 1. Portanto, o módulo de produto escalar de V por V é módulo de V ao quadrado. Então, vou tirar essa cosseno de zero aqui. Então, veja, o módulo pode ser escrito através do produto escalar. O ângulo também pode ser escrito através do produto escalar. Na verdade, o cosseno do ângulo pode ser escrito a partir do produto escalar. Então, o produto escalar me dá propriedades métricas de comprimentos, módulo, e ângulos, cossenos dos ângulos entre eles. Deixa eu só ver aqui no texto se a gente tem alguma coisinha para falar ainda. Eu falei de módulo, dei exemplo, falei de ângulo, fiz desenhos, dei exemplos, defini produto escalar, calculei em coordenadas usando a lei dos cossenos. E aí a gente tem o quê? Uma fórmula para produto escalar em coordenadas, que pode ser resumida em produto de matrizes. Aqui é uma observação importante, porque para a gente resumir isso em produto de matrizes, o que a gente precisou desde o começo? Qual foi o primeiro conceito que a gente estudou? O módulo de vetor. E o módulo de vetor, ele depende fortemente de ter sido fixado um sistema de coordenadas cartesiano aqui. Então, essas coisas só estão bem escritas, só estão bem definidas e tal, uma vez fixada no plano um sistema de coordenadas cartesiano. Então, aqui a gente mora agora no R2. É um plano munido de um sistema de eixos XY tradicional. E aí, então, o que a gente tem? Uma fórmula, uma vez fixado um sistema de coordenadas, um jeito de medir distâncias, que eu chamei de régua, que
módulo de V ao quadrado é o produto escalar de V por V mesmo, então a gente sabe medir módulos a partir do produto escalar. E também sabe medir ângulos, então chamei de transferidor, porque você tem cosseno de θ escrito em função do produto escalar. E, portanto, a gente tem essas três coisas aí. A fórmula e um jeito de medir distância e um jeito de medir ângulo. E a caracterização de vetores ortogonais, né? Vetores cujo ângulo entre eles é 90 graus. Só e somente se o produto escalar é igual a zero. Então, o produto escalar igual a zero é um tradutor algébrico da perpendicularidade, do conceito geométrico de perpendicularidade. E se um deles é zero, a gente convenciona que ele também é ortogonal a todos os vetores. Então, é isso de produto escalar.